Oi, gente, tudo bem? Eu sou Larissa Timóteo, professora de ciências, sou uma mulher negra de cabelos cacheados, usando um óculos, com uma blusa preta, escrito: pense como um próton, sempre positivo. E hoje eu vim com essa blusa sobre o próton porque a aula é sobre a estrutura dos átomos. Você sabe como é a estrutura de um átomo? Você sabe o que é um átomo? Bom, a gente sabe que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Tudo no mundo ou é matéria ou é energia. E a matéria é feita de átomos. Quão pequenos são os átomos? Conseguimos vê-los? De que são compostos os átomos? Há partículas menores que um átomo? Quão pequenos são os átomos? Bom, um átomo, se comparado a um grão de feijão, ele é muito pequeno. Observem essa tabela. Um grão de feijão tem 1 centímetro. Um grão de sal vai ter 0,05 centímetros. E o átomo de carbono está lá no final da tabela com 0,00003 centímetros. Ou seja, os átomos têm um diâmetro médio de 1/10 de milionésimo de milímetro. Como é pequeno, né, gente? Eu consigo ver um átomo? Eu posso ver um átomo? A olho nu, não. A gente não consegue ver um átomo só olhando, só observando. Mas os cientistas são pessoas muito curiosas e inventaram esse aparelhinho aí, ó. Esse aparelho é um microscópio de corrente de tunelamento, muito diferente do que aquele microscópio normal que a gente está acostumado, que é o microscópio óptico e o eletrônico. Essa imagem é o átomo de ouro, numa camada de grafite. Quem inventou esse microscópio? O microscópio de corrente de tunelamento foi desenvolvido em 1981 por Ger Binning e Henri Rocher. Esta invenção valeu-lhes o Prêmio Nobel de Física em 1986. Irado, né, gente? E de que são compostos os átomos? Bom, um átomo vai ter um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo tem prótons e nêutrons. A eletrosfera tem elétrons. Os elétrons vão ser negativos, os prótons vão ser positivos e os nêutrons vão ser neutros, sem carga. Os átomos têm carga neutra quando eles têm o mesmo número de prótons e de elétrons, certo? Então você vai ver aí no núcleo com prótons e nêutrons e ao redor desse núcleo orbitando os elétrons. Qual é a massa relativa de um próton? A massa do próton vai ser 1, o nêutron vai ser 1 e o elétron vai ter uma massa 1.800 vezes menor do que o próton e o nêutron. 1 dividido por 1.836, em média, tá? É aproximadamente esse número aí. A carga elétrica relativa do próton vai ser positiva, o nêutron vai ser 0 e o elétron menos 1. Os átomos podem perder ou ganhar elétrons, deixando de ser neutro ou se tornando uma partícula com carga elétrica. Aí a gente pode observar, ó, um átomo neutro tem um número de prótons e elétrons iguais, certo? Ele é sem carga, ele é neutro. Agora, quando um átomo perde elétrons, ele se torna um cátion. Então, o cátion ele tem carga positiva e o número de prótons vai ser maior do que o número de elétrons. Quando um átomo ganha elétrons, ele fica com a carga negativa e nós vamos chamá-los de ânion. No ânion, o número de prótons vai ser menor do que o número de elétrons. Cátion, com o número de prótons maior do que o número de elétrons, e ânion com o número de prótons menor do que o número de elétrons. Alguns grupos de átomos podem se comportar como íons, sendo considerados íons compostos. Aí a gente tem o exemplo do íon nitrato. O número atômico de um átomo é o número de prótons do átomo considerado. Então, o número atômico vai ser igual
ao número de prótons. O átomo de hélio tem 2 prótons no seu núcleo. Então, o número atômico do átomo de hélio vai ser 2. Gente, o número atômico é a identidade do átomo. Como que eu reconheço um átomo? Eu reconheço pelo seu número de prótons. Então, o número atômico vai ser igual ao número de prótons. Observa aqui esse desenho. Eu tenho vários átomos aqui no quadro. Como que eu sei que átomo é esse? Eu sei pelo número de prótons no núcleo. Aqui só tem um próton. Então, eu sei que esse átomo aqui é um átomo de hidrogênio, certo? E sei também que o número atômico desse átomo é 1. Vamos fazer um exercício? Observe a figura abaixo. Qual o número atômico do elemento acima? Aí, como que eu vou fazer isso, professora? Primeiro, você vai contar o número de prótons. Lembra? Número atômico é igual ao número de prótons. Então, aí a gente vai ver 1, 2, 3 prótons. Qual é o número atômico? 3. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons presente no núcleo de um átomo. Então, para a gente calcular o número de massa, a gente tem essa fórmula aí. O número de massa é o A, Z é o símbolo do número de prótons ou do número atômico e N é o número de nêutrons. Então, você vai ter o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, que estão no núcleo lá do átomo, certo? Aí eu trouxe um exemplo para vocês do elemento químico lítio. Qual é o número de massa do lítio? Você vai usar a fórmula. A é igual a prótons mais N. O número de prótons vai ser 3, o número de nêutrons vai ser 4. Então, 3 mais 4, 7. O número de massa do lítio é 7. Com essa mesma fórmula, a gente também pode calcular o número atômico. A gente só vai precisar mudar a ordem da nossa fórmula. Então, o número atômico vai ser A menos N. Então, eu vou ter o número de massa do ferro vai ser 56. Então, o número de nêutrons, 30. 56 menos 30 vai ser o número atômico do ferro, que é 26. Também podemos calcular o número de nêutrons, só mudando a conformação lá da nossa fórmula. Então, vai ser, número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número atômico. Esse exemplo meu aí é o ferro. Vai ser o número de nêutrons do ferro vai ser qual? Vai ser 56, que é o número de massa dele, menos o número atômico, 26. Então, N igual a 30, certo? Façam atividades aí para vocês lembrarem e fixando, tudo bem? Existem algumas semelhanças atômicas. Isótopos são átomos que, por pertencerem ao mesmo elemento químico, apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. Aí eu trouxe para vocês os isótopos de hidrogênio, que foram os únicos que ganharam nomes próprios para eles. O isótopo de hidrogênio com um próton vai ser o prótio, o que tem um próton e um nêutron vai ser o deutério, o trítio vai ter um próton e 2 nêutrons. Aí os isótopos de oxigênio e uns exemplos de isótopos de carbono. Observem que o isótopo do carbono 14, ele é radioativo, tá? Então, vão haver algumas diferenças quando encontrados na natureza. Outra semelhança são os isóbaros. Isóbaros são átomos que apresentam diferentes números atômicos, mas têm o mesmo número de massa. Então, no caso aí do argônio e desse cálcio, o número de massa vai ser 40. Os dois vão ter número de massa 40. Então, são isóbaros. Como esse carbono e esse nitrogênio. Os dois têm número de massa 14. Isóbaros. Também existem os isótonos. Isótonos são átomos que apresentam números de nêutrons iguais. O berílio e o boro. Todos os dois têm 6 nêutrons, nesse caso aqui. Então, são isótonos. E a eletrosfera? De acordo com Bohr, os elétrons se distribuem em níveis energéticos
ou níveis de energia. Então, a eletrosfera vai ter camadas eletrônicas. Do núcleo para fora, as camadas dos átomos são representadas por letras K, L, M, N, O, P e Q, ou de 1 até 7. O número máximo de elétrons por camada é esse aqui, ó. A camada K comporta 2 elétrons, a L 8, a M 18, a N 32, a O também 32, a P 18 e a Q 8. Então, a gente tem mais um exemplo da eletrosfera, ó, e das suas camadas, tá? Lembrando que essas camadas elas vão ficar em órbita ao redor do núcleo e vai ser modificado de um átomo para o outro. Quando um átomo tem o seu elétron, esse elétron passa de um nível energético para outro, vai ter sempre a perda de energia em forma de luz, tá? Então, a gente pode ver aí nessa imagem que quando esse átomo se movimenta entre uma camada e outra, ocorre a perda na forma de calor ou luz. E a camada de valência? A camada de valência é a última camada. É a camada mais externa do átomo, que pode contar com, no máximo, 8 elétrons. Então, os átomos vão ter sempre 8 elétrons, no máximo, nas suas camadas, tá? A gente pode observar aqui no átomo de sódio, que é o Na, aqui, olha, que quando você chega a 8, você, mesmo que tenha só 9, não pode ficar 9, você tem que ter sempre 1. Bota 1 para outra camada, porque o máximo é 8 elétrons na camada de valência. Agora, atualmente não se aceita mais que os elétrons se movimentem exatamente em uma órbita, mas sim uma região próxima do núcleo, denominada de orbital. Os elétrons se movimentam por todo o orbital, passando, porém, o maior número de vezes em determinadas regiões. Como a velocidade dos elétrons é muito grande, eles passam quase que ao mesmo tempo por diversas regiões do orbital, razão pela qual os orbitais são representados por nuvens de carga negativa, certo? Então, os orbitais são regiões por onde os elétrons transitam, por onde os elétrons passam. Há partículas menores que os átomos? Sim! Hoje nós sabemos que existem partículas menores que prótons, elétrons e nêutrons. Observem aí. Nessa imagem você pode ver bem os orbitais, né? Dá para ver bem os elétrons, os orbitais dos elétrons e o núcleo. Observem também a diferença desse núcleo, de tamanho do núcleo. Aí a gente vai ver prótons e nêutrons do núcleo, prótons positivos e os nêutrons sem carga. E dentro dos prótons e nêutrons, a gente vai descobrir as partículas muito menores, que são os quarks. E o gluon? O gluon, ele funciona como uma cola que une os quarks, tá bom? Então, dentro dos prótons e nêutrons, a gente vai ter os quarks. Onde podemos aprender mais sobre essas partículas? Você já ouviu falar sobre acelerador de partículas? O acelerador de partículas é uma máquina capaz de acelerar prótons, elétrons ou átomos carregados, confinando-os em feixes estreitos com velocidades próximas à velocidade da luz, por meio da aplicação intensa de campos elétricos e magnéticos. O maior do mundo é o Grande Colisor de Hadrons, construído pelo CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Vamos dar um passeio virtual por um acelerador do complexo do CERN? Anota aí esse link. Vou te dar um tempo, você anota esse link aí e vai lá e faz um passeio por dentro desse acelerador. Os aceleradores, eles servem para pesquisas dos átomos, para pesquisar o comportamento dos átomos e ajudar nos avanços científicos. Então, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu que átomos são visíveis apenas por microscópio de tunelamento, que eles são compostos por partículas como prótons, elétrons, nêutrons
e quarks. São eletricamente neutros quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando um átomo tem número de prótons e número de elétrons diferentes, ele forma um íon, que podem ser cátions ou ânions, né? O número atômico é igual ao número de prótons. E o número de massa pode ser calculado pela forma A é igual a Z mais N, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. E que a eletrosfera possui 7 níveis de energia e que os átomos circulam por os orbitais. Estudem mais sobre os átomos, façam as atividades no material didático, livro didático, usem tudo que puder, só não parem de estudar, ok? Até a próxima, fiquem bem!